Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o pastor Giovanni. Nós estamos aqui para trazer uma palavra de Deus para o seu coração. Se você ainda não segue o nosso canal, clica aqui, faça a sua inscrição, dá um joinha, compartilhe com outras pessoas e ao final deixe seu comentário, a sua experiência com Deus, alguma pergunta que você quiser nos fazer. Nós estamos aqui para servir os irmãos. E hoje a temática é muito especial. Nós vamos falar sobre um tema que os cristãos gostam muito, né? Os crentes, os evangélicos, cristãos de maneira geral, católicos também, que é a questão da adoração e do louvor. Nós vamos compreender esses dois conceitos bíblicos muito importantes, adoração e louvor. Então continue conosco, aperte seus cintos, pegue o papel, caneta, faça as suas anotações. Nós estamos aqui para fazer com que você cresça, floresça e amadureça no Senhor. Então vamos lá. Uma das verdades, né, que Deus está restaurando nos dias de hoje, está lá em Atos 15:16, ao corpo de Cristo, ou seja, a igreja verdadeira do Senhor Jesus, é a importância da adoração. Sem dúvida nenhuma, Deus quer resgatar, Deus quer restaurar o louvor, a adoração, o entendimento nessa área. Sendo então o louvor um tema muito profundo, necessário e relevante, muito vasto em seu alcance e também no seu conteúdo, torna-se imperativo, necessário que todo cristão tenha o desejo de entender a doutrina de Deus a respeito dessas duas verdades tão importantes, que é o louvor e a adoração. Um dos temas talvez mais importantes das Sagradas Escrituras e que nós vamos trazer aqui para você. Primeira pergunta que nós queremos responder: a adoração é importante para o cristão? Sim ou não, e o porquê? Então a resposta é sim. Satanás mesmo conhece também o valor da adoração. Está lá na Bíblia Sagrada, a Bíblia diz assim: então Jesus lhe ordenou: retira-te, Satanás, porque está escrito, ao Senhor teu Deus adorarás e só a ele darás culto. Mateus 4:10 menciona esse fato, ou seja, até Satanás reconhece a importância da adoração e oferece a Jesus, né, o mundo inteiro. E se Jesus, é claro, quisesse adorá-lo. Graças a Deus, Jesus não fez isso, né? Nós também podemos ver isso em Isaías 61:3, Apocalipse 1:6, Apocalipse 26 e Êxodo 19:6, que sim, o louvor é importante e até Satanás, o inimigo das nossas almas, conhece o valor da adoração. E agora eu pergunto para você que está me assistindo, me ouvindo hoje: você conhece o valor da adoração? Você reconhece a importância da adoração na sua vida? Como é que você lida com relação à adoração? E em segundo lugar, nós relatamos aqui que Paulo, o apóstolo Paulo, adorou ao Senhor conforme o Velho Testamento, né, nos ensina. Está lá em Atos, capítulo 24:14. Olha o que diz Atos 24:14. Paulo diz assim: porém, confesso-te que, segundo o caminho a quem vocês chamam de seita, assim eu sirvo a Deus, ou em outras versões diz, adoro a Deus dos nossos pais, acreditando em todas as coisas que estejam de acordo com a lei e nos escritos dos profetas. Ou seja, a adoração, né, ela é relevante para o povo de Deus, para os cristãos, assim como o apóstolo Paulo valorizou, assim como até o diabo entende a importância da adoração. Espero que de alguma maneira você também dê à adoração a Deus o seu real valor. Aí surge uma segunda pergunta aqui no ar: como é que nós devemos adorar a Deus? E Jesus nos fala como é que nós devemos adorar a Deus. Está lá em João, capítulo 4:24. Isso aqui eu tenho que ler para vocês. A Bíblia diz: Deus é Espírito, e importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Então, a Bíblia está falando, primeira resposta que nós damos, como devemos adorar a Deus. Nós devemos adorar em espírito, ou seja, com o nosso espírito humano, obviamente que está interligada a alma e o corpo, né? Nós somos um ser tripartito, ou seja, temos três dimensões, três partes distintas que fazem parte de um mesmo ser, o ser humano, eu e você. Mas é a partir do nosso espírito, com uma vida espiritual em Deus,
que nós adoramos a Deus, conforme João 4:24. Nós também precisamos adorar em verdade, porque a Bíblia diz aqui, os verdadeiros adoradores adorarão em espírito e em verdade, ou seja, com legitimidade, de forma autêntica, verdadeira, com integridade no nosso coração, com a coerência entre o adorar e o viver, entre o ser e o fazer. Isso é muito importante, querido, que você tenha uma verdadeira adoração. Tem muita gente que canta hoje nas igrejas, né? Às vezes são até cantores, levitas, adoradores, só que tem uma vida totalmente equivocada, errada, não tem santidade, não se consagra a Deus, vive uma vida toda torta, né? Toda errada, equivocada. Isso não é adorar em verdade, muito menos adorar em espírito. Você tem que ter uma vida coerente com a sua fé, uma vida coerente com a sua adoração a Deus, para que realmente você adore em espírito e adore em verdade. Terceira resposta que nós trazemos é não segundo as tradições dos homens. Ou seja, a nossa adoração não está baseada na religiosidade, nas tradições humanas, não, mas no nosso coração inclinado aos céus, o nosso coração inclinado diante de Deus. É o que diz a palavra de Deus em Marcos 7, de 7 a 9. Não é para agradar os homens, não. É para agradar a Deus. Em quarto lugar, adorar significa adorar de todo o coração, com todo o nosso ser, com toda a nossa essência. É o que diz o Salmo 111, versículo 1 e o Salmo 9, 1. Salmo 111, versículo 1, nós vamos ler aqui para você. Ou Salmo 9, versículo 1. Salmo 9 diz: louvar-te-ei, Senhor, de todo o meu coração. Contarei todas as tuas maravilhas. Alegrar-me-ei e exultarei em ti. Ao teu nome, ó Altíssimo, eu cantarei louvores. Glória a Deus. Então, nosso louvor deve ser de todo o nosso coração. Terceira pergunta que surge aqui. O que significa adoração na Bíblia Sagrada? Dentro desse conceito teológico, bíblico, doutrinário, nós vamos aprender que o ministério de adoração e louvor significa o ministério sacerdotal do crente. Está lá em 2 Crônicas 29:11, fala sobre isso, onde a Bíblia ensina que todos nós somos sacerdotes a Deus. Está lá em Apocalipse 1:6, 1 Pedro 2:5, fala desse sacerdócio de todos os santos. Todos nós, em Cristo, posicionados em Cristo, mediante a fé que temos nele, somos reis e sacerdotes espirituais, por isso podemos exercer esse ministério sacerdotal da adoração e do louvor, demonstrando a Deus, né, o nosso coração, aquilo que somos e o quanto Deus é importante para nós. Segunda resposta que nós trazemos a essa pergunta é que Deus mostra que devemos aproximarmos dele por meio de sacrifícios espirituais. Está lá em 1 Pedro 2,5, a Bíblia diz desses exercícios espirituais, dentre eles, né, leitura da palavra, o jejum, a oração, a comunhão, serviço aos santos, também a adoração. E o louvor está embutido dentro da adoração, ok? Que também em alguns lugares é chamado de ações de graça, e é muito tremendo isso. Quando nós adoramos a Deus, nós sacrificamos a nossa própria vida a Deus, nós oferecemos o nosso ser, a nossa vida, o nosso coração ao nosso Deus, ao nosso Senhor. Está lá em Romanos 12:1 que nós devemos oferecer os nossos corpos como um sacrifício vivo, santo e agradável diante de Deus. Esse é o vosso culto racional, ou seja, o verdadeiro culto inteligente, é sacrificar a nossa própria vida, oferecer o nosso coração, a nossa vida, o nosso ser, completamente, corpo, alma e espírito, diante do Senhor. Também é sacrificar os nossos bens. Também fala de expressarmos a nossa adoração através do dízimo, das ofertas, da entrega voluntária, em amor, de forma generosa, né? Como um reconhecimento daquilo que temos recebido da parte de Deus. Sacrificar os nossos bens é muito importante. Está lá em Filipenses 4:18 e Hebreus 13:16 menciona sobre isso. E por último, sacrifícios de louvor. É outra expressão bíblica tremenda que está lá em Hebreus 13:15, que fala que nós devemos oferecer frutos que confessam o teu nome, frutos de sacrifício de louvor diante do nosso Deus, é o que nos ensina a palavra de Deus. Uma quarta pergunta surge aqui nesse embate, nesse pensamento sobre adoração e
e o louvor. Por que nós devemos adorar a Deus? Por quê? Por quê? O que me leva a adorar a Deus? Por que eu tenho que adorar a Deus? Em primeiro lugar, querido, porque Deus ordenou um caminho para entrarmos na sua presença. E esse caminho é a adoração. Perdão, sem dúvida nenhuma, é a adoração, um caminho para nós entrarmos na presença de Deus. Se tem um lugar onde nós podemos perceber a presença de Deus para conosco, é quando estamos adorando, louvando a esse Deus. Está lá em Isaías 60, versículo 18, Isaías 62, versículo 7 menciona isso, e o Salmo 100, versículo 4 também fala que Deus ordenou um caminho para entrarmos na sua presença, e esse caminho é a adoração. Segundo lugar, Deus habita na adoração e nos louvores do seu povo. Se tem um lugar onde Deus é entronizado, onde Deus é exaltado, onde Deus manifesta a sua glória, a sua graça, é através da adoração do seu povo. Está lá no Salmo 22, versículo 3, a Bíblia Sagrada diz: porém tu és santo, o que habita entre os louvores de Israel. E Israel aqui, simbolicamente, é o novo Israel de Deus, Israel espiritual, formado agora por gentios e judeus. O grande mistério que estava oculto, segundo Paulo nos ensina na palavra de Deus, que é a igreja do Senhor. Claro que naquele tempo, no livro de Salmos, era o Israel físico, né? A nação de Israel. Mas hoje, trazendo para nós, na era da igreja, somos nós o povo de Deus. Terceira resposta a essa pergunta: por que devemos adorar? É porque é o nosso altar de incenso. Da mesma maneira que existia lá atrás um altar de incenso que era oferecido no tabernáculo e depois no templo diante do Senhor, esse altar de incenso hoje, para nós, na nossa dispensação, na era da igreja, é a nossa adoração a Deus. Está lá no Salmo 141, versículo 2, a Bíblia diz: suba minha oração perante a tua face como incenso, e seja o levantar das minhas mãos como sacrifício da tarde. Ou seja, a oração, o louvor, a adoração é o altar de incenso diante do Senhor, e Deus merece toda a honra e toda a glória. Quarta resposta: a adoração também traz a presença de Deus e produz em nós, como consequência disso, um refrigério espiritual. Jó 36, 27 menciona isso, Salmo 89, versículo 15 fala sobre isso, 2 Crônica 5,13 menciona sobre essa presença de Deus que produz no adorador um refrigério espiritual. Outra resposta é que a adoração é o meio para glorificarmos a Deus. Está lá no Salmo 50, versículo 23, a Bíblia diz: o que me oferece sacrifícios de ações de graças, esse me glorificará, e ao que prepara o seu caminho, dar-lhe-ei que veja a salvação de Deus. Glória a Deus. Você quer ver a salvação de Deus na sua vida? Adore a Deus, louve ao Senhor. Se você quer ver Deus salvando você de problemas, circunstâncias difíceis, situações complexas na sua vida, adore ao Senhor. Quem adora vê a glória de Deus, e é tremendo isso, é o que nós vemos no Salmo 50, versículo 23. Outra resposta é que a adoração é a nossa maneira de oferecer sacrifícios espirituais, como nós já falamos, Hebreus 13, 15 menciona isso. E a adoração também é o cumprimento de profecia, de palavras proféticas, né? Do Salmo 102, por exemplo, de 13 a 18, Isaías 12, versículo 4 menciona sobre isso. E a adoração também é um sinal para os crentes de que Deus está se movendo em nosso meio. A voz de júbilo e de alegria, a voz do noivo e da noiva, diz o Senhor, e a voz dos que cantam, né? Rendei graças ao Senhor dos exércitos, porque Ele é bom, porque a sua misericórdia dura para sempre, e dos que trazem ofertas de ações de graça à casa do Senhor, porque restaurarei a sorte da terra, como no princípio diz o Senhor. Lá em Jeremias 33, versículo 11, nós vemos tudo isso que nós acabamos de ler aqui, que se encontra na palavra de Deus. Outra coisa muito importante com relação ao porquê que devemos adorar, é porque através da adoração somos transformados à imagem de Jesus pela adoração. Você se torna aquilo que você adora. Se você adora o dinheiro, você vai ser um dinheirista. Se você adora o poder, você vai ser um tirano, um subjugador de pessoas, vai ser uma pessoa má, né, terrível. Agora, se você adora a Deus, querido, você vai ter um coração como o de Deus. Você é transformado conforme a imagem daquele que você adora.
Se adoramos a Cristo, vamos ser mais parecidos com Jesus, e isso é tremendo. Está lá em 2 Coríntios 3,18. E todos nós, com o rosto desvendado, contemplando como espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória na sua própria imagem, como pelo Senhor, o Espírito Santo é que faz isso em mim e em você. 2 Coríntios 3,18. E por último, Deus prometeu encontrar-se conosco, falar conosco, quando nós adoramos a Deus, quando oferecemos a Deus sacrifícios ao Senhor, conforme nos ensina o Êxodo 29, 41 e 42. E também o louvor nos purifica, isso é muito importante. O louvor nos santifica, o louvor nos consagra a Deus, o louvor nos purifica diante do Senhor, é o que nós vemos em Provérbios 27, 21 e Malaquias 3, de 2 a 5. Outra pergunta surge: por que devemos louvar ao Senhor? Primeiro, amados, para proclamar todos os seus louvores. Deus é digno de ser louvado e adorado, é o que nos ensina o Salmo 9, versículo 14. Segundo lugar, Deus é digno de ser louvado em todo tempo e em todo lugar, é o que diz o Salmo 18, versículo 3. Terceiro lugar, o que me oferece sacrifício de ações de graça, diz a Bíblia Sagrada, esse me glorificará. Ou seja, quando você está adorando a Deus, você está glorificando a Deus, você está cumprindo o seu propósito eterno. Como ser humano, você está no centro da vontade de Deus, do chamado de Deus, do propósito de Deus para a sua vida. É o que nos ensina o Salmo 50, 23. E também a graça é melhor que a vida. É o que nos ensina o Salmo 63, de 3 a 4. Ou seja, quando agradecemos a Deus, quando somos tomados pela sua graça, isso é melhor do que a vida. Uma das melhores coisas nessa vida é adorar e render graças e ações de graças ao Senhor. Uma outra resposta é: louva-te a ti, ó Deus, os povos, porque os povos precisam adorar o Senhor também. É o que nos ensina o Salmo 67, versículo 3. O Salmo 92, de 1 a 4, resumidamente diz: bom é render graças ao Senhor e cantar louvores a Ele. Se você quer fazer uma coisa boa nessa vida, algo que realmente seja relevante, efetivo, algo que realmente traga significado para a sua vida, louve a Deus, adore ao Senhor, porque bom é render graças ao Senhor e cantar a Ele louvores. Tem até uma canção, que fala isso: bom é louvar ao Senhor e cantar louvores ao seu nome. Então faça isso, querido. E por último, as gerações que hão de ser criadas louvarão ao Senhor, é o que nos diz o Salmo 102, versículo 18. Então é por causa disso que nós devemos louvar ao Senhor. E por último, a última pergunta que nós queremos responder é: quem o adorará? Quem é que vai adorar o Senhor? Quem é que Deus está chamando para adorar a Ele? Está lá no Salmo 134, versículo 1, a Bíblia diz: bendizei ao Senhor, vós todos, servos do Senhor, que assisti na casa do Senhor nas horas da noite. Ou seja, todo verdadeiro servo do Senhor, filho de Deus, aquele que leva Deus a sério, fiel a Deus, que tem um compromisso com o Senhor, deve louvar ao Senhor, deve assistir, ou seja, participar na casa do Senhor, ir na igreja, buscar ao Senhor, ter comunhão com os irmãos, servir aos santos, servir o mundo. Esse é o nosso chamado, essa é a nossa vocação. E por último, no Salmo 117, versículo 1, diz: louvai ao Senhor, vós todos os gentios, louvai-o todos os povos. Ou seja, tanto o judeu pode louvar o Senhor, como os gentios, os não judeus, podem louvar ao Senhor. Todo ser que respira, louve ao Senhor, é o que nos ensina a palavra de Deus. Estes são aqueles quem o adorará. E graças a Deus por isso que você e eu, nós, vamos adorar o nosso Deus. Então não esqueça, é muito importante a adoração e o louvor dentro da palavra de Deus, e isso deve ser importante também para o seu coração. Esperamos de alguma maneira ter trazido esse conteúdo básico, fundamental, para que você entenda o princípio da adoração e o princípio do louvor. O louvor nada mais é do que ações de graça diante do Senhor, e obviamente está embutido dentro do conceito da adoração. Leitura da palavra também é adoração. Oração também é adoração. Jejum também é uma expressão da adoração. Adoração é o grupo grande que engloba dentro dele todas as disciplinas espirituais que nós estamos mencionando aqui. Adore ao Senhor, seja um adorador.
Conforme diz João capítulo 4, 24, a Bíblia diz que Deus está à procura dos verdadeiros adoradores, aqueles que o adorem em espírito e em verdade. Que você seja encontrado como um verdadeiro adorador, que adore ao Senhor em espírito e em verdade. Então deixe seus comentários, siga-nos aqui nesse link das redes sociais. Também, se você quiser investir nesse ministério, pregação do Evangelho, aqui tem como você pode fazer isso. Dê um joinha, faça seus comentários, compartilhe com outras pessoas. Que a graça e a paz de Jesus esteja sobre você, sobre a tua casa, sobre a tua família. Levante-se como um verdadeiro adorador, porque Deus está restaurando o tabernáculo caído de Davi. Claro que plenamente, completamente, só será restaurado lá no milênio, no reino milenial de Jesus de Nazaré, quando se cumprirem esses perfis proféticos ainda necessários para que aconteça, o arrebatamento da igreja, a tribulação, tudo isso que a Bíblia ensina, o segundo advento de Cristo, o Armagedon nesse segundo advento, aí vem o milênio onde nós adoraremos a Ele, o Cordeiro que venceu para todo sempre, e estaremos com Ele, face a face, vendo Ele, o seu reinado glorioso, milenial, sobre toda a terra. Louvado seja o nome do Senhor. Amém e amém. Deus te abençoe, louvado seja Deus. Um abraço.